Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do Open Mind Talks. É uma edição muito especial e eu começo agradecendo o Lúcio Júnior, que é o nosso CEO. Pela primeira vez, um episódio do Open Mind Talks não tem a presença do Lúcio conduzindo essa dinâmica e isso vai ser muito legal, né? A gente tem aqui um convidado muito especial que faz parte do Open Mind numa condição assim muito diferente, né? Mas eu acho que é muito importante entender a história do nosso convidado, que é o professor Mozart Estrela, e vai ser uma experiência única aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Vamos juntos. Open Mind Talks. Bem, pessoal, é muito legal abrir essa sessão esse novo podcast aqui com um convidado muito especial, um convidado que está muito ligado a uma ação estratégica que o Open Mind vem fazendo há muitos anos, né? A gente fala muito, a gente conversa muito sobre formação de conselheiros consultivos dentro do Open Mind Academy. E muita gente olha, muita gente vê, esse é um planejamento estratégico de nossos C-Levels, de nossos executivos, é um futuro pós-crachá, é uma monetização do conhecimento, o compartilhamento de um conhecimento de uma vida executiva que é extremamente relevante, que pode afetar de maneira positiva a vida de muitos empreendedores, né? Então, o nosso curso de formação de conselheiro consultivo tem essa missão de formar conselheiros e esses conselheiros realmente entrar numa ação de real practice e devolver isso para empresas, para startups, para grandes startups que estão no Brasil. Então não é somente um curso, é um curso com real practice, é um curso em que a gente efetivamente pode impactar de maneira positiva os nossos parceiros. Então aqui nós vamos estar junto do professor Mozart Estrela, é uma pessoa muito especial, ele é o CEO da Mais Solidário Bolsas ISG, é uma ação magnífica. Eu sou um pouco suspeito, vocês vão entender o porquê eu sou suspeito, mas é um negócio muito legal. Então eu queria que o professor Mozart aqui se apresentasse. Professor, né, que prazer tê-lo aqui nessa edição muito especial. Cara, prazer meu, cara, muito obrigado, né? Agradecer à equipe do Open Mind pela confiança. Agradecer a você, né, Ricardo? Você, pô, pelo amor de Deus, você, meu conselheiro, meu amigo, né? A pessoa que vem me orientando, né, desde sempre, tá? Nesse processo de crescimento, pô, do Mais Solidário, né? Não dá pra fazer nada sozinho. E pô, o papel do Open Mind, o papel de vocês, né, no nosso negócio, na minha vida como pessoa, né, porque não é só o negócio, né, você, o Bloomer, passam dessa coisa do negócio, vai para a coisa do bem-estar da pessoa, ou seja, consegue trabalhar na mente do empreendedor, mente sã, corpo sã, olhar estratégico, né? Pô, olha pra isso, que maravilha, né? Você ter disciplina. E, pô, é isso que o conselheiro, nós do outro lado de cá, é o que a gente espera de ter um conselheiro. E, pô, eu só tenho a agradecer a você, cara, porque a atenção que vocês dão, né, dão pra gente, né? Que vocês acreditam para o tempo de vocês para fazer um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso, um relatório que eu me enxerguei, né, com as minhas potencialidades, com as minhas fraquezas, os pontos a melhorar, não em um olhar de um consultor. É diferente, né? O consultor, ele tá ali, às vezes até poupa um pouco de dizer algumas coisas, e no caso dos nossos conselheiros, não, o papo é reto, real, objetividade, Mozart, foco pra frente, presta atenção, analisa sempre relação custo-benefício. Cuida dos números. Cuida dos números, exatamente, ó, cuida dos números, sabe? Então, assim, é algo que é muito importante, sacou? Acho que isso, pô, não tem como não dar certo, né? Ok, mas agora, assim, eu conheço a tua história é maravilhosa, mas como nasceu o Mozart? Né? Com essa baianidade, assim, que é uma coisa muito bacana. Me conta, quem é o Mozart até chegar no Mais Solidário? Então, o Mozart é um garoto de periferia, né? Nascido na periferia de Salvador.
bem com aquela diversidade que a periferia traz, né? Primeiro, de uma mãe muito jovem, 16 anos de idade. Uma menina, Sim. né? 16 anos de idade, mas tinha um composto em comum nessa família: educação. Nós tínhamos o básico para sobreviver, mas a educação era o que nos alimentava constantemente. Então, Que legal. minha mãe, com 17 anos, já se formou. Já tinha se formado e, né, nunca fez aquela coisa da admissão, né? Um filho criado por 4 mulheres, né? E não que o papel de meu pai não foi importante na minha vida, não. O papel de meu pai foi importante na minha vida, mas meu pai, como todos, assim, boa parte dos homens do Nordeste, boa parte dos homens que, sei lá, enfim, o cara não foi presente. Sim, acontece. Não teve essa presença, porque, né, engravidou minha mãe, 16 anos, uma menina, adiantou o lado dele, deixou a menina lá, e aí eu fui, né, criado graças por minha avó, mas também legal. foi um cara que também a educação foi a mola mestra do processo. Excelente. Então, isso foi. Então, da minha periferia, sempre, né, primeiro filho, né, de uma família de 4 mulheres, uma família extremamente religiosa, né, extremamente religiosa. Minha avó é uma matriarca, né, uma Ialorixá, né, que com seus santos e as suas enquices nos criou, né, e também da mesma forma não nos obrigou, não tinha essa coisa da linhagem, não, mas a religião sempre foi algo, né? Então a religião nos traz muito respeito. Sim. A religião traz muito olhar para o outro. Então esse Moza foi construído, né, trabalhando sempre o que eu tinha de bom. Primeiro que eu fui uma criança gordinha. Aham. Naquela época todo mundo nascia magrinho, né? Então eu vou fazer 50. Então, quero deixar esse ponto, né? Então, naquele período era todo mundo muito magro. Então, eu já fui um ponto fora da curva, porque minha mãe, com 16 anos, nasceu um menino com 4,3 kg. Acabou com a bichinha. Nasceu, já Nasceu grande. gigante. Andei com 9 meses. Falei, papai, mamãe, vovó, vovô, titio, titia. Foram 5 palavras logo com 10 meses. Andei de bicicleta sem rodinha com 2 anos. Nunca perdi de ano. Um outro ponto importante. Ganhei uma motocicleta de meu pai, né? Eu morava a uns 15 quilômetros da minha escola. E aí eu ganhei uma motocicleta de meu pai. Com 10 anos de idade, eu saía de um ponto da cidade ao outro de motocicleta para ir para a escola. Um outro mundo, né? Meu pai dizia assim, o povo dizia assim, rapaz, seu pai é louco, né? Então, eu sempre fui essa criança rápida, né? Apesar de ser gordinho. Gostava muito de comer, era sempre, né, uma criança que aquela coisa da subsistência alimentar era muito real. Então, eu lembro que na escola, minha merendeira vinha aipim, cuscuz, carne de sertão, ovo, e a dos meus coleguinhas vinha lá misto, bolachinha recheada, né? Então, isso era a minha realidade, né? Isso era a minha realidade, mas eu estudava, tive acesso a boas escolas, mesmo bolsista, minha mãe professora, então minha mãe topava trabalhar em qualquer escola, de boa procedência, mesmo com salário menor, mas que o filho dela também fizesse parte daquele ecossistema Sim. educacional, né? Então isso fez um diferencial muito legal na minha vida. E paralelo a isso era o empreendedorismo, né? 4 mulheres, minha avó com a banca na 7 Portas, né? Conheço. Que era o primeiro shopping ao céu aberto, o segundo shopping ao céu aberto, né? Na Bahia. O primeiro é o Mercado Modelo, depois vem o Mercado de 7 Portas, né? Que era o mercado ao lado da Rodoviária Velha. Sim. Então era... E aí já as pessoas dizem assim, olha, atrás da Rodoviária Velha, como sempre, teoria do local central, muita gente, muito negócio. E aí terminamos ocupando aquele espaço no fundo da Rodoviária Velha e aquilo ali se sucedeu, né? Primeira versão de empreendedorismo, Ricardo, você vai ficar engraçado. Eu muito gordinho e todo sábado, sempre, né? Era uma feira. Sim. A feira de 7 Portas.
Você sabe que eu conheço por causa do nosso amigo Luiz Mendonça, né? Sim, que me contou claro, muito sobre isso. Claro, né? Grande professor Luiz Mendonça, inclusive deixar um abraço especial para ele e para todo o grupo, né? Também, no qual ele faz parte, né? Então, fundador do Grupo LM, né? E um dos Open Minders que faz parte do grupo de fundadores aqui do Open Mind. Do Open Mind. Então, pô, é um contato também propiciado por esse rapaz que é incrível, né? Pô, coisas assim incríveis aconteceram na minha vida dessa relação. Então, antes de chegar aqui, tive essa trajetória de empreendedorismo. Então, a minha primeira função de empreendedorismo, sabe qual foi? Carregar compra na feira. Minha avó tinha uma barraca. E aí, precisava as senhoras mais velhas, né, comprar folha de banho, incenso e tal, e precisava levar as compras, né? E com fluxo, às vezes não tinha uma pessoa para levar. E aí um belo dia, na minha rua, tinha uma senhora que fazia um pastel maravilhoso e uma banana real, né? Era o sonho de consumo de toda criança comer um pastel de Dona Maria do Pastel. E eu disse, meu Deus, eu tenho que comer um pastel desse, né? Era o acarajé e um pastel, era sempre. Era bom comportamento para ganhar o pastel. Era bom comportamento para minha mãe poder me levar para comer um acarajé. Porque eu sabia que ia fazer falta essa grana em algum momento. Então era um esforço. Então era sempre essa coisa da meritocracia. Eu acho isso legal. Sim. Eu amo isso, eu faço isso da minha vida. Você tem que ganhar as coisas por mérito, sim. Então a troca, estudes, boas notas, tal coisa. Não estudou, ou seja, assuma seus compromissos e siga seus compromissos, isso é legal. Eu fiz a primeira franquia de carregador de feira. Eu, gordinho, levei a minha primeira experiência, ganhei um pastel, uma banana real e ainda por cima, Dona Maria do Pastel tinha um outro tipo de pastel, que eu não sei se aqui em São Paulo tem, que é o cavaco, que nada mais é do que somente a massa, com açúcar e canela. Ou seja, acabou o recheio, mas sobrou massa, ela fritava a massa e aí era gigante o negócio. Eu gostava mais do cavaco do que do pastel e ainda ganhei 2 cavacos de um dia pro outro, que era mais gostoso, né? Que o açúcar ficava molinho. Rapaz, eu me realizei, voltei correndo pra feira. Minha avó, tem mais alguém que eu possa carregar? Poxa, e daí, cara, eu todo sábado, ao invés de ficar na beira do campo esperando a hora que um colega meu cansasse de jogar, para eu ir ali participar, né, daqueles 10 minutos, 20 minutos de um jogo que demorava 1 a 2 horas. E aí naquele tempo eu disse assim, poxa, eu tô me sentindo, ficar aqui toda vez esperando esses caras, rapaz, poxa, eu não sei jogar bola. E isso daí foi a minha primeira saída. Digo, vai lá, seu bobo. Enquanto vocês estão aí jogando bola, eu vou subir, vou lá fazer meu carrego de feira, vou ganhar um dinheirinho e amanhã, que é domingo, eu vou pra laje de minha casa poder empinar minha pipa com linha bacana, poder tomar um guaraná legal e fazer uma pipoquinha. Então eram as coisas que eu me premiava, né? Me dava de presente. E aí foi isso. Quando eu não consegui mais carregar sozinho, eu cheguei para 2 amigos que eram ruins de bola e disse ele, cara, venha comigo aqui carregar a compra, certo? Venha comigo. Pô, mas aí eu não sei conversar, não, fique tranquilo, eu acerto tudo e no final do dia a gente divide o dinheiro, né? E era justamente isso que eu comecei a fazer com 3 coleguinhas, concentrava, aí também parei de levar tantas compras, tinha um mais magrinho, né, que era mais ruim do que eu de futebol e ainda não sabia fazer conta. Então o mais magrinho ia sempre para mais longe e assim foi. Você expandiu o primeiro negócio seu, você fez a expansão franqueando aí as entregas. Isso, então de lá as pessoas que eu levava a compra viam o meu entendimento, depois de manhã via eu carregar a compra e nos outros dias com a farda da escola, me via sempre eu estudando dentro da barraca, né? E aí comecei as oportunidades, né? Foi daí que eu consegui uma bolsa de estudos para poder estudar numa escola de classe alta, né? Que foi o Teresa de Lisieux. Foi uma senhora que viu eu fazendo a conta para minha avó, né? Uma senhora foi comprar as folhas com minha avó. E aí foi folha, vários tipos de folha. Foi censo, banho de não sei o que, tanta coisa. E aí minha avó, nessa hora, disse assim, pera aí, minha filha. Moça, ela me chamava assim, meu nego, venha cá.
faça essa conta pra mim aí, que eu disse a ela que você vai ser o meu doutor. Faça aí a conta aí. Aí eu, tá bom, minha avó. Peguei isso Fez. com 11 anos de idade, fiz, destrinchei a notinha toda, e aí fiz a conta, tudo certinho. Aí essa senhora ficou tão encantada, e aí me deu a possibilidade de eu sair, né, de uma escola razoável para ir para uma grande escola, que foi o Teresa de Lisieux. Depois de lá fui pro Nobel, e aí ganhei o mundo, né? Que legal. Foi isso aí. A educação aparece já nesse momento e você sabe valorizar esse negócio, né? Isso é muito legal, né? É, cara, a educação... Eu apanhava, né, pra estudar, pô. Eu apanhava. Como assim? Tinha que estudar, pô. Ah, tem que estudar. Tinha não que tem estudar, entende? Então, até quando eu dizia assim, poxa, minha mãe, mas a nota tá boa. Vai estudar. Vai estudar. O meu castigo era ler livro. jeito. Que bom, né? É, pô, imagine, né? Ah. Então, não era tela, né? Não era tela. Então, naquela época, eu assistia televisão raramente. Nunca assistia filme de terror, né? Porque minha mãe não deixava. Então, pô, tinha um cuidado, sabe? Que hoje eu vejo aí tantos problemas com a juventude, né? Essa ansiedade. E aprendi sobre o tempo, que tudo tem um tempo certo. Tudo a tem um gente tempo não certo. deve. E eu te dei um presente aqui, né? Que eu costumo dizer que numa ampulheta é um dos poucos instrumentos na vida que você vê literalmente o tempo passar. E o tempo vale ouro. Exatamente, O tempo vale ouro. exatamente, Agora, exatamente. vamos dar um pulo. Né? Vamos dar um pulo, assim. Eu e o professor, nós temos algumas coincidências que eu só vim a descobrir depois, né? Eu trabalhei numa empresa na Bahia, né? na LM Frotas, uma empresa maravilhosa do Luiz Mendonça, né? Do grupo LM. E existe uma coincidência nas nossas vidas. Em 2009, eu estava na festa de final de ano do grupo LM, como um regional aqui do Sudeste, e eu tinha o meu amigo, né? O professor Mozart Estrela, na mesma festa. Né? Ele trabalhava no grupo LM, né? Na parte da divisão das concessionárias de caminhões, e ele era um mecânico. Nós estávamos na mesma festa e compartilhando o mesmo ambiente super agradável que aquela companhia tem até hoje, e o futuro nos conectou. Nos conectou. Né? E quem conecta é a educação. E eu queria entrar realmente assim nessa questão assim, do que você vem empreendendo dentro da Mais Solidário Bolsas, né, ISG, que é uma história maravilhosa, né, maravilhosa, que o professor Mozart, né, e todo o time, né, que compõe o Mais Solidário, vocês já colocaram mais de 5 mil pessoas. Nesse último tempo, total 22 mil. 22 mil, É. 5 mil agora, né? 5 mil agora, nesse período agora de dezembro do ano passado até agora. Até agora. 5 mil. Né? E assim, 20 mil pessoas no ensino superior. E pessoas. E isso não é cota, né? Não, Isso não é cota, né? isso não é cota. Numa sociedade que de vez em quando tenta cotizar tudo. Né? Fracionar tudo. Não. Ele colocou 20 mil pessoas no ensino superior. Nessa startup que é maravilhosa. Né? E eu queria que você me contasse como nasce isso. Né? Então, cara, Mais Solidário. Mais Solidário, ele surge de uma necessidade pessoal, né? Depois eu descobri que essa necessidade pessoal chama-se propósito. Que legal. Né? Mas surgiu uma necessidade de salvação. Pô, eu já tinha me esforçado pra... Já fui, né? Já tinha primeira formação, segundo grau, escola boa, aquela coisa toda e tal, né? Se formou mecânica? Me formei mecânica, tudo tranquilo, tal, escola técnica, tudo bonitinho, né? Tudo isso rodando. Mas ainda tinha um gargalo da universidade. Poxa, era terrível. Por que o gargalo da universidade? Porque realmente era um espaço muito fechado, né? Muito fechado. Hoje ainda é fechado por conta dos valores, mas antes era muito fechado. Sim. Universidade Federal, extremamente concorrida. Olha que quando eu fui fazer os meus 3 vestibulares iniciais para engenharia mecânica, já trabalhando, já tinha que trabalhar, já estava trabalhando na indústria, correndo atrás, fazendo a coisa acontecer, né? Eu não tinha o luxo de só estudar para fazer a prova. Então eu tinha que de manhã trabalhar, de noite me virar para estudar, para fazer a universidade. Sim. Então isso também já me deixava um pouco, porque, ganhava dinheiro, pagava as contas, resolvia um pouco. E o mundo
não me apresentava Mozart engenheiro. A verdade era essa. Né? Eu olhava assim pra minha comunidade e disse, pô, salve eu que virei técnico e tô na indústria. Porque eu olhava pra galera, nada. Todo mundo nada. Sem opções, sem oportunidade. Formalidade total. Então, esse foi a minha primeira necessidade. Então, quando eu, de fato, tomei a consciência de que era necessário, e também enxerguei as oportunidades, né? Deixaram de ter somente uma universidade, foram várias instituições, abriu-se para o mercado de instituições particulares, então houve uma série de movimentos, né? Houve e até implementação de cotas, né? E isso, implementação de cotas, né? Ou seja, começou aquela oferta poder atender. Sim. Já dava para atender, já tinha uma perspectiva de atender. Era difícil, mas dava. Na minha condição, dava. Então, eu disse, poxa, eu vou entrar primeiro, né? Então, aproveitei meu irmão mais novo, Felipe, né? Também professor Felipe Estrela, professor da Universidade Federal da Bahia, professor, né? Um jovem de 39 anos agora, 2 professores da Universidade Federal da Bahia, da Estadual, da cadeira de Direito, professor doutor da UNB, um menino assim, que também me ajudou bastante nesse processo para eu chegar a ser, né, as minhas formações que eu tenho hoje. Então aproveitei Felipe, que estava estudando, focado para fazer, né, o curso de Direito. Felipe chegou e me transfere. Eu digo, Felipe, preciso de uma aula, cara, sua, que eu quero fazer, pô, o curso não mais de Engenharia Mecânica, mas e sim o curso de Administração. Sim. Por quê? Porque, pô, eu vi minha mãe, né, empreender com uma escola e quebrou a escola. Eu vi meu pai empreender depois de ser professor de química e tal, trabalhar na Oxiteno, aquela coisa toda, né? Minha mãe também se tornaram empreendedores. Meu pai quebrou a oficina 3 vezes. Quebrou a primeira, veio um plano governamental, o salvou, reergueu de novo, pegou fogo, recebeu um seguro, reativou, quebrou de novo. Aí eu entrei em cena, né? Já voltei em cena, mas ainda sem ter formação, né? Eu também sou músico, baterista, percussionista, estudei na Universidade Federal da Bahia Percussão, mas o que a minha vida se transformou depois desse vestibular, desse processo que o meu irmão me deu essas aulas. Passei por curso de administração. Que legal. Legal. Consegui uma bolsa, porque sem a bolsa não ia dar, né? Nesse período, em 2006, o curso de administração era R$ 980. Eu ganhava um salário, o salário mínimo era de R$ 158. Eu ganhava um salário mínimo. Como é que pagava 958? Então eu digo, nada, eu vou. Eu tenho que ir para isso. Vou fazer bico, né? Então é bem que eu quero dizer isso importante para todos vocês, né? Que não ache que a educação é algo simples, que a educação vai ser fácil. Não, para a vida da gente ela é possível, mas é muito dura. Você precisa estar focado nisso, você tem que abrir mão. E juntou, né? O meu remelê xoxô de ser baiano, né? O meu gingado da feira das 7 portas, da Baixa de Quintas, o caminho, as oportunidades de poder ouvir desde criança discursos como grandes empresários que hoje são cases, né, de grandes empresas, poder ouvir lá na fundação da LM, quando era ali no bairro na ladeira, né, do Paiva, do lado do Azteca, ao lado do colégio, né, de uma escola, Anísio Teixeira, uma boa escola. Então poder ouvir seu Luiz Mendonça, ver aquilo tudo crescendo, de uma forma ou de outra também me inspirava, né, amigão? Sim. Aquilo era coisa real. Que não coisa, né? Era aquilo real. Então eu via tudo aquilo acontecendo, um rapaz que veio do interior, rapaz, se esse cabra também se ele consegue. Pô, eu vou nessa. E ele sempre, né, educação, qualificação. E foi aí que, quando eu entrei na universidade, eu observei que dava para mais gente, que não era tudo aquilo que o sistema, que as coisas diziam, que era impossível. Não, era uma barreira seletiva na entrada, né, uma barreira financeira. Então, já que tinha uma barreira na entrada,
Eu aí chamei pro meu irmão e disse, cara, já que a gente já passou, pô, vamos compartilhar isso aí, velho, com mais gente. Então eu montei um processo chamado Vestibular Solidário, no qual a gente dava apoio, né, a outras pessoas a poderem fazer o seu... ter treinado. Não era uma aula de tudo. Dava para passar não zerando a redação, fazendo uma boa prova de português. Eu muito bom em matemática, então eu trabalhava matemática, química e física. Meu irmão e mais um outro amigo trabalhava história, geografia. E assim a gente foi fazendo isso. Outros foram furando a bolha. Fizemos um primeiro gargalo depois de ter ensinado era pagar o vestibular, né? Meu Deus. Menino, era uma taxa de vestibular que tinha que fazer uma vaquinha para pagar o vestibular, né? Então o cara já dizia assim, rapaz, eu já tinha visto isso várias vezes. Várias vezes. Porra, tia. Rapaz, sabe de uma? Eu não tô preparado não, viu, bicho? Não vou gastar esse dinheiro de vestibular não, porque é como se fosse hoje assim, R$300 e, pô, vai fazer falta na minha feira. Então eu nem vou tentar. E no ano que vem eu nem vou tentar. E no ano que vem eu nem vou tentar. E nem vou tentar e nunca mais tentava. E ia por um caso de descrédito. Eu disse, não, eu vou tentar. Fui ali, juntei um pouquinho com um pouquinho com outro. Pedi a minha tia e uma tia minha me cedeu um cheque do Bamerindos. Velho Bamerindos. Agência das 7 Portas. Que legal. Que era o que tinha. Dei um cheque e eu consegui pagar a minha inscrição do vestibular. E aí a gente começou a fazer uma vaquinha, né? Não dava para salvar todo mundo, mas já começamos a colocar na universidade 2, 3 do mesmo bairro, pra gente ir indo junto pra faculdade lá. E aí a porta se abriu na Universidade, né, Católica do Salvador. Foi onde de fato abriu o mundo, né, pra mim, né? E aí dentro da Universidade Católica do Salvador eu consegui fazer isso com maior intensidade, mostrando pra universidade que existia uma turma lá fora que dava pra entrar. E aí virou negócio. Ok. Então você começou a negociar vagas. Isso, eu bati não era bem o termo, sabe? Negociar, que eu não era isso. Eu queria, de alguma forma, botar aquele povo dentro da faculdade. Então, primeiro, não tinha dinheiro. Tinha a satisfação e andar no bairro e todo mundo dizendo, pô, eu tô estudando por causa do filho professor. pro filho de Dona Manelina. O neto de Manelina, filho de Lucinha. Porra, o cara que conseguiu lá, velho. Poxa, ó... filho de Moza, filho de Edson, filho de Lucinha. Então, isso era isso. Eu já era mecânico, né? Então, eu fazia meu bico de mecânica, tal, enquanto eu tava na faculdade, consertava o carro dos professores, fazia um serviço no estacionamento. Eu descobri que meus professores não tinham tempo, quebrava o carro, eu digo, vamos fazer uma revisão. Ia pra faculdade e levava mala de ferramenta na minha motocicleta e ficava na faculdade o dia todo. Dava manutenção aos carros da faculdade. De noite já tava na faculdade, já assistia aula na faculdade. E dava problema na Xerox, eu já consertava a Xerox, e assim foi a minha jornada. Então não era bem, não foi no início um negócio, até que eu juntei 300 pessoas. Foi. Que você já tinha inserido. Isso. 300 pessoas. Aí um diretor de uma instituição disse pra mim assim, Mozart, eu ainda não tinha concluído ainda, não era professor. Mozart, você não quer fazer um trabalho pra mim, não? Aí eu digo, pô, pode ser. Como é que você tá com aquele pessoal lá? Como é que tá seu curso? Eu digo, o pré-vestibular deve ter umas 80 pessoas. Ele, pronto. Vamos dialogar para essas pessoas se inscreverem aqui. Faz uma seleção para o FIES e eu consigo lhe remunerar você com a primeira mensalidade, se quem for apto pelo FIES e tal. Eu digo, cara, boa, tudo bem, mas esse FIES é o quê? Não, é um programa do governo e tal, vai poder ajudar, eles vão dar 100%, mas a gente não sabe se comunicar e a gente quer que você entre nesse processo. Eu já no último semestre de ADM, já bem no campo do marketing, topei. E aí o vestibular solidário, usei a mesma marca, vestibular solidário, agora já levando o aluno diretamente para a universidade privada, já era direto, com FIES 100%, e aí eu ganhava uma porcentagem desse FIES que correspondia às 2 primeiras mensalidades. Daí, 80 pessoas, né? Então, olha como foi a largada. A largada, eu lembro que
que foram 80 pessoas, eram 5 cursos. O curso de administração, foram 20 vagas para administração, 20 vagas para contabilidade, 20 vagas para serviço social, 20 vagas para turismo e 20 vagas para educação física. Mas a educação física não deu, não rolou, porque a educação física, a mensalidade era muito alta. Então não teve gente para ir para educação física, foram 10 pessoas e aí não abrimos a turma. Mas os 80, cada mensalidade daquele lá atrás, 2016, eram R$620. Menino, quando bateu na minha conta R$32 mil, eu me tremi todo, nunca tinha visto tanto dinheiro. Eu digo, rapaz, será que esse cara não mandou esse dinheiro errado? Era 3.200. Esse negócio é um negócio, né? Eu digo, cara, esse negócio é um negócio. Esse negócio é um negócio. E era um negócio que era um negócio que pra mim parecia muito, só que não era nada. Por que não era nada? Porque era um negócio de cauda longa. Era um negócio de 48 parcelas de 600. Olha que negócio bom, hein? O cara me dava 2, pra mim era o suprassumo da maravilha. Só que um contrato todo era 48 parcelas vezes R$600. Vamos calcular aí, era um contrato de R$30 mil. Então, eu desse contrato tinha 10% desse contrato, que já era muito bom, era algo muito inovador. Ninguém tinha esse modelo. As instituições faziam matrículas normais, não tinha esse matrícula de recorte social, não existia, né? Existia um composto social que até hoje existe no MEC, mas não existia o termo ESG, é isso. Não existia política, não existia consciência, fazia-se o composto social às instituições de ensino porque era obrigatório. Então, eles tinham um duplo ganho. Tem um duplo ganho. Tem um ganho de atender os quesitos sociais com as bolsas de estudos, que hoje se tornou uma bolsa, e monetariamente ocupava as cadeiras ociosas que estavam ali na instituição. Então foi isso que eu observei o negócio. Claro, não observei só. O diretor, meu amigo, querendo também bater a meta dele, fez esse teste comigo de 20 vagas. No semestre, essas 20 vagas a gente ocupou no mês. Foi assim, foi num período de alta. Porque na verdade você conectava quem precisava com a oportunidade. Com a oportunidade. Então as pessoas não confiavam, né? Eles não tinham, né? Como assim? Até hoje eu observo, as instituições de ensino, ela tem que cuidar do ensino. Marketing tem que ser um profissional de marketing. É uma outra estratégia, é um outro olhar, é um olhar do consumidor, não é o olhar somente institucional, né? Então, às vezes, as instituições até hoje pecam. Por que que nós estamos presentes, vivos, com os nossos parceiros há mais de 8 anos? Porque a gente entrega resultado. Isso é um ponto. De novo, conectando pessoas. Conectando pessoas, mas eles não sabem a linguagem da periferia, né? O meu estudo de marketing me diz que o nosso estudante periférico não assiste o Jornal Nacional. Então não adianta eu botar uma propaganda no Jornal Nacional, que não vai rolar. Eu sei quais são os canais que eles estão, né? Então é a minha vivência, como fala, como vive, que é o meu eu sou um cara de periferia. E você consegue potencializar as vagas ociosas da universidade ou da faculdade, os seus parceiros comerciais. Isso. E gerando acesso. Gerando acesso. Mais do que uma cota, é um acesso. Exatamente. Acreditando, né, aqui, e aí vem aquela relação pessoa. Eu sou um case fruto disso. Então, ele vai me pegar, ele vai me ver, ó. Sim, isso existe. Esse cara existe, viu? Não é papo de coach esse negócio, não. Não é golpe, né? Não vai ter pegadinha futura, porque a gente já faz toda essa blindagem. E a Mais Solidário trabalha essa questão também de custo, de acessibilidade para as pessoas menos... Exatamente, né? Porque aí, o que é que... Então, quando surgiu esse negócio, né? Surgiu esse negócio, ainda de modo sem CNPJ, em 2017, nasceu o Mais Solidário, já numa perspectiva de manter a segurança jurídica desses descontos. Vamos lá, para vocês entenderem.
as instituições de ensino, principalmente instituição de ensino superior e técnica, né, elas são regimentadas e reguladas pelo MEC. Sim. Elas não podem fazer nenhum tipo de promoção. E aí eu tô falando não de promoção, de liquidação. Sim. Promoção pode, dentro do composto do marketing, promover e tal. Mas ela não pode simplesmente chegar lá e dizer que o curso é 1.000 e agora é 500. Não pode. Não pode fazer isso. Ela só pode fazer isso pelo mérito. E o mérito ou é o vestibular, ou o mérito é a nota do Enem. Sim. É o mérito. São as duas fontes avaliativas permitível que as instituições, a partir daí, avaliem o bom exemplo do aluno, a partir dessas duas notas, desses dois números, e aí diga, ó, você tem 50% de desconto, você tem 40%. Uma outra forma dos descontos são os convênios. Mas nem todo mundo é filho de funcionário do Estado, nem todo mundo é filho de funcionário de grande empresa, então termina que o trabalhador do comércio não tem acesso, termina que o trabalhador, a secretária das clínicas não tem acesso, termina que pessoas de baixa renda ou de baixa renda não consigam ter acesso. Ou porque não conseguem, na grande maioria, não tem a nota do Enem, Sim. né? Isso é uma verdade, então já não tem como ter desconto. Se não tem a nota do Enem, não tem como entrar. Né? E hoje as instituições meio que não têm um vestibular, é tudo pela nota do Enem. Sim. Beleza. E aí surge nós, Mais Solidário, como parceiro social nesse meio. As nossas vagas são sociais. Então todo parceiro que firma parceria conosco, ele precisa dar uma condição melhor do que o balcão dele. E aí eu tô falando de comércio, ou seja, o balcão dele, o curso é 1.000, para um aluno ter os 80% que o Mais Solidário já oferta na largada. De desconto? De desconto real, né? De desconto real. Não é desconto montado, não é aumentou 80 para bater 80. Não é Black Fraud, né? É Black Friday constante, acreditando no aluno e que não usa a nota do Enem. Primeira regra, não. Com o nosso bolso não precisa ter nota do Enem. Eu sou o fiel depositário desse aluno, nós, e eu lhe garanto que esse aluno ele vai ter uma boa rotina acadêmica, esse aluno vai ter uma boa taxa de adimplência. Por que vai ter uma boa taxa de adimplência? Porque a gente condiciona a manutenção da bolsa com o pagamento em dia da taxa de adimplência, do pagamento em dia, né, da sua mensalidade. Não pode ser de graça, também, já entendi, não estou pedindo vaga de graça, mas eu quero que você me ceda aí tudo que você tiver de ociosidade. Então a primeira condição é justamente essa, não ter a nota do Enem. Ótimo, eles fazem uma redação, eu digo ótimo, todo mundo sabe escrever, ler. O Enem é uma condição de que, para uma mãe de família, meu amigo, fazer um Enem, meu lindo, é dureza, viu? Para uma mãe de família, depois de 10 anos sem estudar e ali tomar 600 pontos para conseguir uma vaga técnica, é difícil demais, meu amigo, é quase impossível. E nessa esteira tem 15 milhões de pessoas. Então, se eu estivesse olhando para só quem tivesse a nota do Enem, eu vou lhe dizer, Ricardo, uma notícia triste aí para todo o público. Amigos, no último Enem do ano de 2024, né? No último Enem de 2024, o governo federal disponibilizou R$200 para todos os estudantes de escola pública, além da isenção, né? Todo mundo recebeu R$200 para fazer a prova do Enem. Número de inscritos foram 3.800.000 pessoas. Muita gente, né? Sim. Muita gente. No primeiro dia, 50% não foi. Primeiro dia, 50% não foi fazer a prova. Primeiro dia de abstenção. A média de abstenção nacional foi 32%. Primeiro dia, um total 50% não foi. Segundo dia, segunda vez da prova, 28% já não foram. Né? Então, vamos lá para os números, que é legal o número, você já me ensinou isso aqui. Vamos para os números. 3.800.000, menos em média 50%, já sobrou 1.900.000 pessoas. Sobraram. Tem agora 1.900.000 pessoas que precisam da bolsa de estudo do Mais Solidário ou de alguma ação de alguém, mas eles querem estudar. Ok. Né? E isso fez o Mais Solidário crescer. Exatamente. Né? E isso a gente tem mais de 20.000 pessoas que foram impactadas positivamente para você. Isso. No bootstrap, né? Sem investimento, sem ir para televisão, ou seja, num processo de indicação, boca a boca, que eu costumo dizer que o bem, né, e era uma máxima que eu falo, o segredo não se guarda, né? Sim. Então o segredo de fato não se guarda. Se você é beneficiado do nosso programa,
como eu tô aqui no Open Mind agradecendo, sou beneficiário desse programa maravilhoso. Então eu peço aos nossos estudantes, ó, não vai lhe custar nada você levar um da sua comunidade. Eu já levei 20 mil, né? Mas essa teia, né, faz também uma troca, né, de monetização, de ajuda financeira para os nossos estudantes, de troca de trabalho, de gente trabalhando conosco. É uma corrente do bem. É uma corrente do bem. É uma corrente do bem. Tá, ok. Quando eu penso em 20 mil pessoas, tava tudo bem controlado ou não? Ó, então, 20 mil pessoas eu tô trazendo para você assim, né? Um número que foi auditado. Ó, peraí, Ricardo, como todo empreendedor, nos meus 2 primeiros anos, ou eu bem olhava para vender, ou eu bem olhava para tirar nota. Primeiro que eu não tinha nem contabilidade. Era mão no saco. Botava, tirava e tinha vezes que não emitia nota, o cara não me pedia nota, eu também não botava nota, o dinheiro entrava na minha conta, o dinheiro entrava na conta da empresa. Mas isso não ia dar certo. Não, era uma maluquice. Mas eu, né, como bom, eu fiz o curso de administração, esqueci de dizer isso, eu sou administrador, sou publicitário, né, tenho um mestrado na Universidade de Salvador, um mestrado, estudei as indicações geográficas do Café de Piatã, a IG saiu no ano passado, né, então a parte histórica minha, trabalhei junto com a Cachaça Baíra, enfim, sou acadêmico, tenho um mestrado profissional aqui na Unicamp, em gestão estratégica e políticas públicas, né? Tive um orientador fantástico, 2 grandes orientadores, sim. Enfim, é isso. Então, eu sou acadêmico, além de especialização em gestão de projetos, uma especialização internacional, a minha primeira especialização, sou especialista em planos municipais de saneamento. Legal. Né? Participei. Tá. É isso, educação, velho. Tá, não teve mas outro. Assim, e eu vou fazer, eu tô fazendo as pontes aqui, eu tô conectando as histórias assim, e o que fez buscar a organização, aumentar o nível de governança de vocês? Isso eu acho que foi fundamental dentro dessa história, dentro desse processo. Depois de 2 anos, né? Eu recebi uma carta do fisco. Claro, né? Claro. Ó, o cara disse, ô meu amigão, você fez uma movimentação X e não declarou um negócio chamado imposto de renda. Cara, pô, mano, pobre, declarar imposto de renda. Isso era Então daí, eu disse, ih, rapaz, esse negócio é um negócio que agora esses caras estão me cobrando nota. Então daí eu fui buscar a minha contabilidade, né? Fui buscar uma contabilidade. Primeiro eu fui buscar o apoio de um amigo, contador, no qual me ajudou no pontapé inicial, ali. E isso não foi por falta de conhecimento, não. O curso de administração me deu tudo isso, me mostrava tudo isso. Eu ia acompanhando ali do lado. Porque eu também digo, galera, ó, também não pode ficar nessa psicose esperando ter todo o tempo certinho pra você engrenar o seu empreendimento. Meu irmão, vá fazendo, meu amigo. Eu sempre tive isso de ser um fazedor. E eu acho que além de um pensador, estrategista, é muito bom fazer a coisa no planejamento, mas você precisa fazer, velho. É bom, é melhor um pouco bem feito do que um perfeito não feito. Essa frase é famosa. A gente usa muito aqui. Isso, pouquinho, respeitando o tempo. O tempo é o senhor de tudo, né? Já dizia minha avó, dona Manuelina, o tempo é o senhor de tudo. E eu, como um cara de agosto, não podia não entender que o tempo realmente é o senhor de tudo. Então, o que acontece é que as coisas foram se dosando. Então, depois de 2 anos, eu profissionalizei o nosso negócio. Profissionalizei o Mais Solidário, né? Contabilidade, divisão de caixa, responsabilidade, tudo direitinho. E daí é que eu conto os 20 mil estudantes. Depois, então a minha auditoria, ela surge de 2017, de 2018 a 2023, auditado pelo BNDES, contados notas fiscais, ou seja, quem fez a matrícula e virou e fez o ciclo todo. Tudo regularizado. Tudo regularizado. 13.980 de 2023. De 2023 para cá, nós já passamos aí a turva, né, do processo da pandemia, mas mantivemos ativo, vivo, em pé. E pós-pandemia agora,
nós retomamos o foguete numa linha de crescimento. Então, nós conseguimos já nivelar a nossa meta, as nossas metas já estão todas sendo batidas. Ou seja, agora a gente já está trabalhando, a nossa meta é sempre do dia 23. Então, esse mês a gente bateu a meta no dia 21. Show de bola. Ou seja, eu considero no dia 23... Os números projetados estão sendo perseguidos e batidos. Isso. Bem por sua orientação, né? Então, aí já é a maturidade, já é open mind. Mas a gente quer entender como que você fez esse achado. Né? Isso. E essa consciência. Então, essa fase, aí, beleza. Então, eu precisei, né? Primeira consciência veio na dor. Precisava regularizar, que era um negócio, tal. Regularizei. Então, daí veio o crescimento. Daí foi uma fase de aprendizado contínuo, né? Tinha que buscar aprendizado, né? Mesmo com curso de administração, mesmo com mestrado, mas, pô, dia a dia do negócio, né? Tá com o Ricardo, tá com o Bloom, poder estar aqui é outra história. Mas como é que você nos conheceu? Como chegar... Eu vou lhe dizer pra vocês, a galera que tá chegando, mandar um abraço pra todo mundo, pra Kilson, um abraço aqui pra meus amigos, Gojão, a turma toda que tá aqui, um abraço pra todos vocês. Um detalhe, né? Nós estamos gravando, né? Estamos aqui nesse podcast e tá rolando também, junto com o professor, um online de tudo isso que tá acontecendo aqui de tudo com isso. Todos os seguidores do Mais Solidário, então tem um collab aqui, sendo muito bem feito. A galera rolando aqui, legal. Que legal, exatamente. Que bacana. Todo mundo aqui, Ricardo, falando, dando parabéns pela trajetória, mas vamos lá. Primeiro que conhecer o Open Mind não é fácil. Você precisa estar mudando. Você precisa estar... Primeiro que o empreendedor... Eu dizia isso para meus alunos, né? Eu já ouvi isso de um professor e disse, olha, agora vocês são administradores. Então, a partir de agora, não dá mais para as suas... Naquela época era o Orkut, né? Não dá mais para sua rede... se você não vai ler uma revista X, então aquele jornal que você lia, a parte da polícia, agora você vai ler a parte das empresas, o que está acontecendo, a economia, né? Então, a primeira foi o mindset de fato. Isso seu, por sua parte. Exato. Então, eu passei a viver o meu personagem que eu sou, né? Empreendedor. Então, eu só conheci o Open Mind porque eu busquei, por conta de que eu vinha buscando qualificação, oportunidades, vinha buscando um conselheiro, né? Pô, eu não tenho pai, cara, não tenho mais mãe, né? Então, quando eu montei tudo isso, eu já não tinha pai, não tinha mãe. Pô, então, quem poder falar dos planos de uma outra pessoa, pô, um cara que tá em outro espaço, que tá disposto a lhe ouvir, que não tem nenhum tipo de maldade, poder abrir os seus números, pro cara entender onde tá os seus números, ou é um consultor que vai ver seus números e vai querer tirar a grana daquilo, ou então era buscar um conselheiro. Imagina aí, gordinho da periferia, com negócio social, pô, eu digo, rapaz, isso deve ser, pô, impossível, quem vai ser meu conselheiro? E por acreditar em mim, por esse mindset, fui impactado, né? Pelo Open Mind, né? Um amigo disse, cara, tem uma seleção, seu negócio é muito legal. Tem uma turma de conselheiros, uma escola, né, de conselheiros muito bacana, que é a Open Mind. O povo é todo lá em cima. Inclusive, se arrume, viu? Pra você ir lá. Eu digo, rapaz, não, velho, eu vou. Certo? E a Open Mind surge na minha vida, assim, de um impacto, numa oportunidade. Então não foi uma oportunidade só para mim, foi uma oportunidade, estava em aberto, uma seleção de startups. Sim. Para que os conselheiros, né, para que os conselheiros pudessem acompanhar. Eu não conhecia ninguém, em um processo assim, dureza. Duro. Poxa! Ele tem alguns parceiros muito legais. Né? Meu amigo, um processo duro, processo tenso, meu amigo. Tremedeira, vai dar certo, não vai dar, meu Deus do céu, né? Ou seja, um processo difícil. Um pitch ao vivo, né? Um pitch ao vivo. Eu tava em Florianópolis, foi exatamente no mês de agosto, você lembra? É. Foi no mês de agosto, por incrível que pareça, eu tava no Startup Summit, já tinha feito 3 avaliações, e aí eu vi um número de gente tombando no meio do caminho, e só o Mais Solidário chegando ali, eu digo, rapaz, vai dar certo esse negócio. E meio que sem entender ainda o que era, mas eu digo, rapaz, isso aqui é oportunidade e eu vou lá. E graças a Deus, eu
consegui apresentar o meu mundo real, né? Consegui mandar o meu mundo real, o meu mundo real verdadeiro, né, Ricardo? Eu acho que também foi isso. E aí, vocês lá, né, que também não me contaram como foi, né? É igual a minha contabilidade. A minha contabilidade eu não conheço o contador, mas eu sei que eu tenho um contador e nunca falhou. Mas, de repente, os caras me ligam e dizem assim, cara, parabéns. Você foi uma das 5, ou foram 6 startups, não lembro, aí, né? Foram 5, foram um número pequeno. O funil é muito apertado. Foi um funil de mais de 40 para 4 ou foi 5 vagas. E graças a Deus eu consegui estar, né, dentro desses empreendedores. Experiência incrível. Eu também agradeço isso muito a Deus, né? Tava nos meus pedidos que Deus encaminhasse pessoas boas. Eu agradeço muito, sabe? Que legal. Deus é algo muito presente na minha vida. Ele... E é isso, não é dinheiro não, sabe? É orientação pra fazer a coisa certa, pessoas certas e que me afaste das pessoas malignas, né? Assim... Isso é constante, sabe? E você veio, cara. E aí caiu, imagine, você sem também me conhecer... Né, assim. E a gente foi caçar as coincidências da vida, né? 2009, aquela festa que eu não esqueço nunca. Imagine, né? Velho, quanto daqui a pouco o destino me bota com uma pessoa incrível, um executivo, 2 executivos, fora da curva. O Bloomer é especial. Não, também. Você também, né, caras inteligentíssimos, culto, sabe, de boa cultura, sabe, sem nenhum tipo de preconceito, mente aberta. Rapaz, era justamente o que eu vinha pedindo. Open Mind na minha vida. Plano de organização. Me conta quantos summits você já participou, me conta qual é o processo hoje, se você... Né, o que está acontecendo com o Mais Solidário? Porque eu acho que você está mais organizado hoje, não? Pelo amor de Deus, tô organizado. E aí, para falar dessa organização, desse crescimento desses últimos 8 meses, né? De dezembro para cá, 9 meses, crescemos aí 150%. Pô, cresceu como, Mozart? Sozinho, Não. Não. Primeira coisa que não. Porque se por causa desses 2 rapazes, né? Ricardo... Se você não sabe onde você quer chegar, você não chega a lugar nenhum. Isso. Né? Planejamento, irmãozinho. Faça e siga. E aí agora tá um depoimento para todos vocês. Se você fizer um planejamento com alguém que realmente saiba de planejamento, saiba tocar com palavras... Vão ser palavras corretas, não é palavra dura nem palavra mole. Dá certo. Então, um plano que nós traçamos juntos, na sessão, apresentando os meus pontos positivos, apresentando o que eu precisava trabalhar. Aquela reunião foi legal, né? Aquela reunião fantástica. Aquelas e todas as nossas reuniões. O plano de trabalho que vocês apresentaram pra mim, pra eu me enxergar. Porque você também, cara, durante a sua vida, o Mais Solidário tem 7 anos, né? Sim. Pô, você entra numa coisa meio que repetitiva e você termina se perdendo. Então eu voltei a me enxergar. Aquela análise é constante. Que eu vejo, consulto sempre. E até no lado pessoal, né, moça? Pô, no lado pessoal, sabe? Tudo, o meu ponto pessoal. Porque se cuidar, né? Os nossos papos, né? E aí o papo de conselheiro não é papo de consultor, pô. O nosso papo, nossos papos não, nossas reuniões começam como reuniões, né, objetiva, de trabalho, mas a gente tem aí uma hora de bate-papo, de conselho mesmo, de puxão de orelha, de resumo de conversa. E aqui, ó, é dica atrás de dica. Observou, garotinhos e garotinhas? Ampuleta, 3 minutos. Puxa, isso aqui, assim, Ricardo, rapidinho, isso aqui, cara... professor, 3 minutos, olha, ganhei a minha vida aqui. Não é só pra isso aqui, cara. Isso aqui vai estar na minha vida toda. E, jamais eu ia pensar. Eu nunca tinha pensado nisso.
Então é isso, são essas transformações que o Open Mind e vocês trazem. É cada uma gota. Então hoje, metas lá em cima. Controles na mão, não negligencio nenhum mês, nenhuma despesa. Eu me lembro a primeira vez que a gente sentou, me dá o DR aí. Ave Maria. Quebrou? Não? Na boa, eu falei pra ele, mas já quebrou, né? Eu falei, não, que isso? Eu falei, cara, tem que estar, é D mais um, cara. Fechou o mês, tem que estar na mão. Isso. Despesas, olhei. Pra onde vai investir? Olhei pra onde vai investir, troquei benefícios. Eu vou contar um aqui que é legal. Cuidado. Benefícios. Tinha um benefício de um suporte de academias, não vou dizer o nome da empresa, Claro. mas suporte de academias, bem-estar, tal, aquela coisa bacana. Cara, 6 meses pagando aquilo, ninguém usou, velho. Aí eu digo, poxa, ninguém usou. Nem a minha sócia usava, né? Aí eu disse, peraí, vou olhar, observei, disse, pô, fiz uma redução de despesa, eu precisava melhorar, né, gente? Sim, o resultado. O resultado. Então, faturamos, crescemos 40% o ano passado, numa crise, todo mundo também diz, startup tem que crescer por ano 100%. Meu irmão, ó, uma estabilidade dessa, meu querido, você crescer 40% no ano, eu me sinto bem. Acho que tô bem. Mas cresci numericamente, mas o EBITDA bateu 14%. Então eu precisava, e aí vocês, conselheiro na área, precisa melhorar, formas de melhorar. Ou reduz despesas para manter a mesma receita, porque vai estar a estabilidade, então reduz receita. Não começa a demitir, que não é aí que é redução de receita. Reduz despesas. Reduz despesas, desculpe. Reduz despesas. Reduzir despesas não é demitir. Eu digo, então vou começar a demitir. Não, moça, calma, não é isso. Vamos olhar o seu DRE. Quando os caras olharam o meu DRE, o DRE era uma sopa de letra, uma maluquice. Primeiro fato, vamos organizar a casa. Exercício de casa, né? Sim. Os caras não são consultores, né? Os caras são conselheiros. Vá pra casa, você precisa fazer isso. Mas quem faz é você, né? Mas quem faz é você. É você, é o Moza. É o Moza. Lá, mandou as ferramentas e eu, como bom menino, né? Como bom menino, vamos fazer. E fiz. Valeu a pena. Valeu. Agora tem um detalhe interessante, eu vou abrir aqui, né? Nas nossas reuniões, o Moza fica na Bahia, eu fico aqui em São Paulo, o Bloomer fica aqui em São Paulo. Foram algumas as vezes em que fechou a reunião, minha esposa virou para mim e falou assim, você tá brigando com ele? Eu falei, não, o professor Moza Estrela é um touro indomável, então a gente tem que falar duro com ele porque ele tem que entender que tem algumas coisas que precisam ser feitas. Ok, a gente tá chegando aqui no final, mas vamos lá. Assim, eu tenho um orgulho danado, sabe, pessoal? Isso é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. E tenho aqui um amigo, né? O Moza para mim é um amigo hoje, mas a gente tem uma relação formal muito bem estabelecida. Me conta qual o posicionamento da Mais Solidário hoje dentro das startups no Brasil e a posição real de vocês, porque isso me dá um orgulho danado, pessoal. Desculpa, mas isso me dá um orgulho danado. Vamos lá. Então, o Mais Solidário hoje está entre as 1000 startups promissoras, né? Mais promissora. Entre as edtechs, nós estamos aí disputando, estamos em quinta, né? Como a quinta edtech e a número 1 em Bootstrap. Saiu de R$750 a um valuation de 6 milhões de reais, né? Então a gente bem posicionado no ranking nacional, né, das top 1000 startups. Nós estamos na 98ª posição. Que legal, cara. Né? Então, pô, é bem legal. Tem muita gente grande que você vai observar, e muita gente que já com investimento. Um ponto importante, sem investimento financeiro, mas com investimento de capital, com investimento de capital intelectual, com muita busca. Hoje a gente break-evou, né? Legal. Batemos break-even, aquilo que eu estava perseguindo, esperava bater o break-even no final desse ano. Já rompeu? Já subiu? Já batemos o break-even. Estamos consolidando o marco regulatório, né? Sim, do EAD, isso é importante. Que é um ponto importante. Veio de uma forma ou de outra. É aquilo que você falou, Mozart, planejamento. Então eu já estava no meu radar, o marco regulatório do EAD.
me organizei, nos organizamos, recebemos o marco regulatório com muita tranquilidade, num ponto positivo, aproveitamos o marco regulatório para ampliar a nossa captação. Estamos em crise e vamos crescer. Vamos crescer, exatamente, né? Então, utilizei tudo aquilo que o marco regulatório vai fazer com que o estudante gaste um pouco mais de transporte, né? E aí, falando de ensino à distância, o estudante não tem meia passagem, né? Então ele vai pagar a passagem inteira para ter que vir mais no polo. A parte estrutural, nós também já estávamos antenados nisso, né? Então que a gente percebemos o marco como um ponto positivo. Limpamos a nossa base com 2 unidades que fizemos uma POC, startup é isso mesmo, né? Tem não que é testar, só... mas não pode quebrar. Testa, mas não quebra, né? E testo, mas não quebro. Então fizemos uma POC para expansão de 10 unidades, mas recuamos, né? 2 não deu liga, normal, mas também não deu prejuízo. Entregamos, encerramos a operação. Isso, encerramos a operação, trouxemos o nosso aluno para nossa unidade, ninguém ficou prejudicado, mas infelizmente a cidade, né? As 2 cidades, e aí a cidade do Caetano Veloso, infelizmente a cidade do Caetano Veloso vai continuar tendo a bolsa do Mais Solidário, mas o povo vai ter que sair 100 quilômetros para poder agora vir ter sua aula prática, que já poderia ter sua aula prática na cidade, mas infelizmente... Isso acontece. Acontece, mas enfim. Agora, expansão. Bahia, São Paulo... Expansão. Expansão B2B, né, Ricardo? Agora, B2C, ok. Tem 2 negócios, né? Tem 2 negócios, né? O B2C é esse, das unidades, das bolsas consolidadas. 20 mil na bolsa, marketplace rodando bem, né? Uma média de 400, 500 alunos entrando aí mensalmente nas nossas unidades. O nosso Megapolo foi reavaliado pelo MEC com nota 5, então tudo bem, equipe rodando bem, gente trabalhando fora, respeito, harmonia, live, fazendo agora lives de vendas em multicanal. Então fazendo aquilo da diversificação. Eu quero ir no teu podcast, né? Sim. Estamos lançando também um podcast, uma salinha bacana lá em Salvador. Legal. Abrimos, né, 10 meses de CNPJ de São Paulo. Estávamos operando em São Paulo só com bolsa de estudos, agora vamos operar em São Paulo com um quilombo educacional também, então a gente vai poder trabalhar uma cauda longa melhor em São Paulo. Indo agora para Floripa, né, Startup Summit, também consolidando a parceria, aceito, bem como Open Mind, isso são as conquistas, né, cara? Sim. Fui agora, faço parte do ecossistema da ACAT, né? Ou seja, a maior associação de empreendedores do estado da Santa Catarina. Fui aceito e também fui aceito como membro do Conselho de Educação de EdTechs. Ontem saiu lá o resultado. Cara, você não queira saber como isso é bom, né? Tem uma ação assim que eu acho que essa história não acabou, né? Mas quando o Moza fala de B2B, isso a gente está em construção, né? Nós entramos no mercado B2B com um produto bem legal, né? Que é o produto chamado UniEduTech, no qual as empresas, né, os grupos, as empresas... Pode montar um programa de desenvolvimento individual dos... Exatamente, um programa, um PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, ou seja, no qual nós do Mais Solidário conseguimos descontos, ou seja, as bolsas de estudos para que os trabalhadores, né, e as empresas consigam custear aí as bolsas, né, para os seus trabalhadores terem uma qualidade, ou seja, aquele profissional que é técnico e logística. Você retém o teu time, você melhora o teu time, você tem mais produtividade, isso é o básico do básico. E a gratidão, né? A empresa que investe. E a moviedade que pouca gente faz, né? Exatamente, né? Então, eu sei que se você for pelas vias normais de botar um funcionário, você vai pagar uma mensalidade absurda, mas com o nosso programa as mensalidades já vão com 80%. Né? Então é um preço super acessível. E é tipo assim, se você tem 20 mil reais, tá, para investir em 2 pessoas, né, pagar o custo de graduação de 2 pessoas, com os mesmos 20 mil reais você leva mais ou menos uns 20 funcionários seu para poder ter. É 20 mil reais por mês? Não, é 20 mil reais dividido aí em 1 ano e 8 meses, ou seja, é quase que R$1.000 por mês para que você bote 10, 15 pessoas para ter acesso a curso de qualificação e seja em qualquer lugar do Brasil. Porque o Mais Solidário, nós temos as unidades próprias na Bahia, mas temos unidades avançadas em 1.000
né, 980 municípios. Então pode ser uma empresa do Acre, pode ser empresa de São Paulo, e aí ter CNPJ em São Paulo é para isso, para poder nos relacionar. Um programa que as empresas acompanham, Ricardo, é legal isso. Sim. As empresas acompanham o desenvolvimento do seu trabalhador através de um painel de dashboard, os diplomas reconhecidos pelo MEC, e o lance com a Ambev é justamente a Ambev nos solicitou uma demanda para os seus PDVs, também numa seleção. Nós desenvolvemos 3 cursos para ele, 3 cursos de 20 horas, gestão para bares e restaurantes, 3 cursos bacanas, e nós estamos aí na fase de operação para soltar isso para o PDV. Então, já temos convênio com o governo do estado da Bahia, né? Firmamos isso agora, há pouco tempo agora, um convênio muito bacana. Somos o programa de bolsa de estudos do governo do estado da Bahia. É só entrar lá no portal do servidor, tá lá, Mais Solidário, para todos os servidores, seus filhos até o 4º grau. E podemos ser o programa, né, de bolsa de estudos da sua empresa, né? Podemos conectar os seus colaboradores de qualquer nível para fazer uma graduação, uma pós-graduação, um ensino técnico, né, subsidiado por nós. Assim, pessoal, a gente realmente está chegando aqui no final. Eu acho que é uma jornada, né, de empreendedorismo, assim, especial, né? Isso está muito ligado dentro do nosso propósito, sabe? Assim, eu acho que existe... Muita gente considera que existe uma moda, né? Não, o curso conselheiro é uma moda e tal. Claro, assim, tá no hype, né? Tá no hype, mas é uma coisa real, né? Então, se você conseguir fazer isso de uma maneira certa, se as empresas como a Mais Solidário também procurarem isso de uma maneira correta, né, com as intencionalidades, né, estiverem Exatamente. alinhadas, isso é um diferencial muito legal. Me desculpem, mas eu estou extremamente feliz, né, o que a gente, né, o Mozart é um touro indomável, né, tem o dom da oratória, de uma baianidade assim, querida, muito querida, e o que o Eduardo Blumer, né, e eu fazemos, né, no nosso trabalho junto com vocês, na verdade é compartilhar um pouco desse conhecimento que a vida nos permitiu. Sim. Né? Então, assim, eu vou passar para o Mozart, ele nem sabe disso, eu vou passar para o Mozart uma indicação de um livro que eu fui no lançamento. Minha filha trabalha no INSPER, e ela trabalha no núcleo de desigualdades sociais. Que legal, velho. Então, assim, é um negócio muito bacana. Então tem o livro Loteria do Nascimento. Loteria do Nascimento. Em que no nascimento muitas pessoas pensam que a sua vida está determinada. Eu nasci em berço esplêndido, eu nasci num berço não tão esplêndido. Isso é verdade até a página 2. Né? E eu acredito que Mozart Estrela, né, professor Mozart Estrela, ele deveria estar aqui dentro de um dos capítulos desse livro. Né? Então, porque muito legal, cara. A Loteria do Nascimento, ela de vez em quando determina a vida de algumas pessoas, mas que com trabalho, com dedicação, com experiência, você pode reverter Sim. esse resultado. Né? Assim, eu fico muito feliz. Né? Esse foi realmente um podcast temático. Né? A gente quis explorar a vida do Mozart, né? Que ele contasse um pouco a vida do Mozart, da Loteria do Nascimento, onde ele nasceu, aonde ele está chegando, quantas vidas ele já impactou, o quanto nós, né? Eu falo Open Mind, falo Eduardo Blumer e eu pudemos impactá-los, né? Porque esse é um programa muito estruturado, é um programa bem legal. Assim, quando o mestre Ovidio, né, da GoNew, ele viu o nosso primeiro trabalho de análise do Mais Solidário, ele adorou o trabalho, falou, nossa, o que vocês fizeram? Eu falei, não, nós pegamos eles e detalhamos a vida deles de uma maneira assim muito forte. Régua e compasso. Régua e compasso, né? E foi muito legal. E eu queria, professor, que o senhor desse as últimas considerações, né? Assim, é muito bom tê-lo aqui, eu acho que a gente está fechando isso aqui com chave de ouro. Tá contigo. Gente, eu quero, assim, agradecer, né, a Deus, a vocês, meus amigos, agradecer a Open Mind, essa instituição séria. Então, você que está pensando em fazer a sua transição de carreira, né, aqui na Open Mind eu acompanho isso, né, nas minhas redes sociais, eu vejo e sinto isso. Um espaço de networking, né? Um espaço de networking incrível, com profissionais de altíssimo nível.
Então, cada coisa no seu tempo. O meu momento também vai chegar de estar aqui. Claro, eu quero você como membro do Open Mind. De compartilhar como membro do Open Mind, de poder também compartilhar, né, o meu lado de ajudar as pessoas. Agradecer a toda a turma daqui, ao nosso co-host, a galera daqui do podcast, incrível. Agradecer pelo melhor presente que eu ganhei nessa vinda aqui na sede do Open Mind em São Bernardo. Open Mind, pô, muito não estava obrigado. nada preparado. Há 2 dias atrás eu convidei, vem pra cá, vamos conversar que vai ser muito legal. Exatamente, né? Então foi isso, assim, tamo junto. Tamo junto. Crescendo. Né? Gratidão eterna, saúde para todos nós, foco nas oportunidades e estudante, ó. 2 recados. Startups, entra lá nos processos da Open Mind. Se você também é uma startup séria, não é uma startup só de papel. Tem que ter trabalho, Tem que ter trabalho. Sejam bem-vindos. E para você que ainda tá na dúvida de quer trabalhar com cases reais, transição de carreira, acho que o Open Mind, né, é um lugar legal, né? É um lugar muito legal. O pessoal é legal, é muito legal. Isso. Meus amigos, né, muito bacana, tô super feliz. Lúcio, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tentei honrar essa cadeira aqui. Essa é uma cadeira premiada. Nós ganhamos o ano passado, em 2024, o prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria empreendedorismo. E a gente conseguiu isso por causa de vocês. Né? Da história dos nossos membros do Open Mind, da história de Mozart aqui, né, que faz parte desse negócio. E isso, né, como eu sempre falo com as pessoas que são mais chegadas a mim dentro da organização, quando a gente faz isso, dá aquela boa sensação de dever cumprido. Sim. Né? Então, Mozart, obrigado que o acaso, né, que a loteria, né, fez com que você se aproximasse do Open Mind. Que legal que o Open Mind pôde te ajudar. Você é um case real, né, do que parece um modismo, na verdade, ser uma realidade. Exatamente. Né? E eu tenho outros parceiros, né, que se formaram comigo na segunda turma, que tem casos muito semelhantes de sucesso. Né? Legal. Então, assim, nós somos um case dentro, né, da GoNew, que é uma escola de negócio que nos ajuda muito dentro desse processo. E o professor Ovidio, o mestre Ovidio, ele sempre fala, nossa, o que vocês fizeram lá foi muito bacana. Professor, muito obrigado. Obrigado a você também, queridão. Tamo junto, vida longa. E a única, pra fechando mesmo, eu quero dizer assim, ó, pra mudar essa história, a preguiça, a indisciplina detesta gente determinada. Determinação, meu povo, vamos pra cima. É Valeu. Isso. Bom, pessoal, obrigado por terem acompanhado essa edição que foi muito especial. Espero que todos estejam presentes no próximo podcast, né, do Open Mind Talks. E mais uma vez, obrigado, Lúcio. Contamos com vocês no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Chegou a hora de investir em você mesmo em um nível tão alto que outras pessoas terão coragem de investir em você também. Se você busca ampliar sua influência, monetizar sua experiência e se preparar para o futuro pós-crachá, esta é a sua oportunidade. O Open Mind Brasil, em parceria com a GoNew, apresenta a formação exclusiva de conselheiros consultivos. Um curso único, onde apenas diretores e presidentes de grandes empresas participam. São 50 horas de formação às quartas-feiras à noite, online, dinâmico e prático. Se perder uma aula, assista a gravação. Aqui você aprende com executivos que aplicam o que ensinam, vive a prática em conselhos reais e ainda se conecta a um poderoso networking de líderes. Open Mind Brasil, uma boutique de conselheiros para quem quer transformar experiência em oportunidades reais. Inscreva-se já, vagas limitadas. Você ouviu Open Mind Talks,